Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a você que acompanha o programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Sempre trazemos aqui no nosso programa os nossos convidados, que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa, muito feliz de estar juntas, hoje com mais uma convidada que vem aqui contar suas experiências, nos trazer sempre bons exemplos de aprendizado. E você, mais uma vez, Vanessa, vai nos apresentá-la para nós. Vamos lá, exatamente isso. Ela já está aqui, né, conectada, né, cada uma na sua casa, mas que bom estarmos juntos aqui, trazendo mais um programa, né? Como a senhora disse, eu vou apresentá-la. Ela é trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, em São Paulo, Zona Norte, né, da capital, palestrante, criadora do canal Luz da Alma, também comunicadora na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Monique Papa, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, Vanessa, Vanderly, gratidão pelo convite, eu fiquei muito feliz de poder participar, pela oportunidade de estar aqui hoje, gratidão a todos que estão nos assistindo, é uma alegria imensa poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. A gente sempre começa, Monique, perguntando para os nossos convidados o seguinte: como você conheceu o Espiritismo? Como você conheceu as Casas André Luiz, o Centro Espírita Nosso Lar, a FEAL? Conta um pouquinho da sua história para todos nós. Vamos lá, eu gostaria de comentar que eu não nasci em berço espírita, né? Eu conheci a doutrina espírita como nada é por acaso, né? A doutrina espírita chegou na minha vida através dos espíritos, né? Então, minha mãe, a gente mudou para uma casa diferente, uma casa que já era um sobrado mais antigo, né? E ela começou a ver espíritos em casa, e a gente não era espírita, não conhecia a doutrina. Nessa época, eu já tinha ouvido falar a respeito de espiritismo, mais de espiritualismo, né, da continuidade da existência, através de alguns livros da Zíbia Gasparetto, que eu gostava de ler os romances da Zíbia, mas não conhecia a doutrina espírita, e a partir daí minha mãe começou a ver espíritos em casa, nesse sobrado que nós mudamos para lá. E aí, tentando entender o que estava acontecendo com ela, ela ficou com muito medo na época, né? Porque os espíritos começaram a procurar ela pedindo ajuda, né? E ela não viu somente espíritos iluminados, né? Que vinham trazer mensagens positivas, mas viu muitas pessoas que estavam sem entender o que havia acontecido com elas, né? E aí a gente foi buscar a explicação para isso. Então, nós fomos até as Casas André Luiz, que é perto aqui da minha casa, aqui na Zona Norte, e fomos muito bem atendidos ali no atendimento fraterno. Então, naquele momento, a minha mãe entrou numa sala, eu entrei em outra, né, para ser atendida, explicar o que estava acontecendo. E a partir daí, nós fomos convidados a conhecer a doutrina espírita, a estudar um pouco mais sobre a doutrina, entender o que estava acontecendo com ela. Como na época minha mãe não tinha formação, né, escolar, ela não tinha como fazer esse estudo também sozinha, eu fui convidada a participar junto com ela, né, do curso. Então, eu fui para acompanhá-la. E a partir daí, isso foi em 2012. A partir daí, eu fui acompanhá-la para ajudar ela ali nos estudos e aprendi a ir acompanhando ela, né, no entendimento da doutrina espírita. Eu comecei a gostar, né, entender, me aprofundar. E no período aí que eu estava de estudos, que eu fiz 5 anos, né, de curso de doutrina espírita, durante esse período, no terceiro ano, eu me descobri médium, né, de psicofonia. E a partir daí não sai mais, né, da doutrina espírita. Então, acho que nada é por acaso, né? Foi a forma como a espiritualidade nos colocou ali, né, para conhecer um pouco mais sobre a doutrina, e depois disso eu não saí mais. Que bom! É assim que a gente conhece você também aqui. Queremos que você conte também para o nosso ouvinte como foi o convite para ser comunicadora, os programas que você já participou, que participa ainda hoje, como que surgiu assim isso, como que você tem levado essa experiência, o aprendizado, os desafios também. Conta tudo para nós.
Conto sim, Vanessa. Então, depois desse período, eu fiz o curso da doutrina, né? E quando eu estava ali por volta do quarto, quinto ano já de estudo, já estava conseguindo entender um pouco melhor ali a minha mediunidade, surgiu a oportunidade de fazer uma aula, né? Voluntariamente, meu professor na época me convidou para fazer um tema da aula, para fazer uma aula, né? Experimental, escolhesse um tema e fosse ali apresentar para os outros colegas da turma, né? Pesquisasse, fizesse tudo sozinha. Fiz. O pessoal gostou bastante, né? Eu já fazia no meu ambiente profissional, eu já fazia treinamento, já dava palestras, né? E já convivia ali em apresentações, já tinha esse costume. E na época ele gostou bastante, falou: Poxa, Monique, um dia você podia conhecer o trabalho que eu faço na rádio. Aí um dia me visitar, e eu fui, né? E nesse dia, o Edson Rampazzo, um beijo grande ao Edson, que me levou até a Rádio Boa Nova, em Guarulhos. Eu já ouvia rádio em casa, né? Depois que minha mãe começou a entender um pouco melhor ali as manifestações. E aí ele falou: vamos lá conhecer. E eu fui, né? Assisti um programa. Na época ele fazia o programa Renovação. Fui assistir, na verdade ele me colocou dentro do estúdio, né? Me colocou ali sentadinha, já com más intenções, Vanessa. Colocou sentada ali assistindo o programa, e no meio do programa ele fez: Mas Monique, o que você acha? Estamos aqui com Monique Papa, o que você acha a respeito desse tema? E quando eu já estava ali falando, na época era um programa gravado, né, Vanessa? Meia hora de programa, a gente preparava o tema antecipadamente, né? Na época ele citou qual era o tema, eu sabia do tema, mas não tinha me preparado para aquele momento, e me colocou para falar. E deu muito certo, né? Então, quando eu terminei ali a participação do programa, saindo ali da rádio, me fizeram um convite, se eu tinha interesse em participar, que precisavam de mais pessoas para participar, porque era como se fosse um programa de debate, né? Em que as pessoas discutiam determinado tema, eu preparava antes o tema e ia ali apresentar. E na época eu falei: imagina, eu fazendo comunicação, TV, rádio, imagina, né? Na época era só rádio, não era TV ainda. Mas aí deu certo, eu fui, né? Eles: não, mas se você vai se preparar, você estuda antes o tema, vai dar muito certo. E tudo bem, topei. Isso foi em 2018, 2019. E ali ficamos fazendo esse programa, né? Que era gravado e participavam com outros colegas também. E depois de um tempo, fizeram um novo convite, né? Olha, o programa Renovação não vai ter mais continuidade, mas a gente vai ter um programa que chama Pronto Atendimento. E é um programa rádio e TV, né, ao vivo, não era mais gravado, deu aquele friozinho na barriga, né, do ao vivo. Mas a gente topou o desafio. Primeiro programa eu fiquei morrendo de vergonha, Vanessa. Mas com o tempinho a gente vai se acostumando. E aí, mais responsabilidade. Quanto mais ia agregando responsabilidade, mais eu precisava estudar, né? Mais eu me comprometi ali de estar ao vivo, de ter que responder perguntas, né? Sobre diversos temas. Então, a gente não tinha ali um tema específico, que é o programa que a gente faz hoje todo sábado não, né? Uma vez por sábado no mês, com um grupo de colegas fazendo esse pronto atendimento. E que eu aprendi muito. Então, eu digo que, além de me superar, né, fazendo apresentação num programa rádio e TV que eu não tinha, né, essa aptidão, ou acreditava que eu não tinha, porque com o tempo a gente vai melhorando, me forçou também a estudar cada vez mais a doutrina espírita. Só reforçando o que você falou, queria que você falasse novamente. Atualmente, quais as participações suas na TV Mundo Maior e na Rede Boa Nova de Rádio? Eu estava até um tempo atrás fazendo o Conexão Espiritual, que era uma coluna que passava no Banho Boa Nova, né, toda segunda-feira. A Vanessinha estava ali no programa também, em que a gente falava sobre temas diversos. A gente finalizou 2 anos aí da apresentação da coluna. E hoje nós fazemos o atendimento, né, o pronto atendimento, que nada mais é do que um programa ao vivo, rádio e TV. Temos aí ao longo da semana, tem a apresentação do programa. Eu participo nos sábados, das 2 a mais ou menos 3 horas da tarde, é quase 40 minutos aí de programa, em que a gente atende pessoas ao vivo. Então, as pessoas mandam mensagens, seja no WhatsApp, seja nos canais, né, de comunicação no YouTube, no Facebook da rádio, perguntando assuntos diversos a respeito da doutrina. E ali a gente esclarece um pouco mais, né, sobre o que a doutrina espírita traz a respeito daquele tema. Fazemos realmente o atendimento, praticamente um atendimento fraterno, né, ao vivo,
para essas pessoas que muitas vezes têm ali manifestações, né, da espiritualidade, ou mesmo dificuldades do seu próprio espírito, e tem dificuldade de seguir em frente, ou dificuldade de entender determinado tema, e a gente ali esclarece com esse acolhimento. Como que você se preparava com a coluna, Monique? Conta um pouquinho desse bastidor, escolhendo os temas, que 2 anos de coluna é bastante tema, né? Como que você fazia a escolha? E sobre o pronto atendimento, como é que você se prepara, já que é um programa que não tem um assunto prévio e um tema, né, anterior ali? Como você faz essa preparação? Primeiro que o convite, Vanessa, da coluna foi uma surpresa para mim, né? Quando fizeram o convite, pediram para eu fazer a gravação ali de um videozinho curto, né? A respeito de um assunto, qualquer assunto da doutrina. Eu fiz sem a pretensão de ser aprovada, fui aprovada, né, para fazer a coluna. E aí eu tinha uma disciplina, como eu tinha que mandar esse vídeo, né, toda semana, eu me organizava com dias antes, já ia estudando qual era o tema que eu ia preparar. Também tinha muitas pessoas, e aí nesse momento, né, que eu comecei ali a gravação da coluna, eu optei por fazer um canal, né, próprio, que é o Luz da Alma, que está ali no YouTube, no Facebook e no Instagram, e eu comecei a receber dúvidas no próprio canal a respeito do assunto, do tema da doutrina espírita. Então, as dúvidas que surgiam, eu aproveitava aquele tema para falar, né, na coluna e ter a possibilidade de explicar um pouco melhor, né, trazer ali mais informações. E acabava compartilhando. Quanto mais conhecimento a gente vai compartilhando, mais dúvidas vão surgindo. Então, eu pegava essas dúvidas do dia a dia, explorava um pouco mais no estudo da doutrina e toda semana a gente conseguia trazer conteúdo, né, de assuntos e temas diversos. E isso também facilitava, né, no atendimento do pronto atendimento, porque você está o tempo todo estudando vários temas, né? Então, eu brinco que eu não leio um livro. Eu vou lendo vários livros para falar sobre um tema. Então, a gente acaba se aprofundando em temas diversos, lendo várias bibliografias, né? E com o tempo a gente acaba ganhando até livros de pessoas que falam, ah, Monique, eu tenho um livro aqui que está sobrando, eu sei que você está aí fazendo a coluna, o canal, talvez esse livro seja útil para você. E eu sempre estou aqui aproveitando algumas leituras para poder complementar todo esse estudo e estar pronta para o pronto atendimento, porque a gente não sabe qual é a dúvida que vai vir, né? Então, se você tiver o tempo todo estudando, lendo e tentando se atualizar, né? Eu acredito que a gente está sempre preparado para o que vai vir. Legal, né? Muito, muito interessante. Então, Monique, eu estava pensando aqui, nesses tempos de pandemia que a gente passou, ainda tem um restinho aí no ar, eu acredito que você desenvolveu vários trabalhos, além desses, mais alguma coisa, assim, nas redes sociais. Conta um pouquinho para nós aí. Claro. Sim, eu, na verdade, quando eu comecei a fazer a coluna do Conexão Espiritual, meu irmão mais novo falou, poxa vida, por que você não aproveita, né, que você já está fazendo vídeo, já está divulgando na TV e na rádio, e não compartilha com mais pessoas, e isso acabou casando com a pandemia, né? Foi exatamente o momento em que no meu ambiente profissional eu precisei trabalhar home office, né, estar em casa, trabalhando no home office, e eu acredito que isso também proporcionou mais tempo para estudo, e para desenvolver o canal. E na época eu brinquei com meu irmão, eu falei, imagina, fazer, né, YouTube, Facebook, eu nem sei mexer nas mídias sociais, né, eu não sei interagir com isso. Ele falou, eu te ajudo, que ele trabalha com ciências da computação, né? Eu te ajudo, é simples, a gente acha os vídeos na internet, a gente vai montando aqui o canal. Pensa no nome e a gente dá um jeito. E foi assim. Então, muitas vezes, autodidata, eu mesma fui procurando informações de como é que eu criava o conteúdo, como é que eu gravaria os vídeos, como é que eu ia criar os próprios thumbnails, né, no YouTube, que nada mais é do que aquela capinha dos vídeos. Então, eu fui aprendendo, né, buscando aplicativos que facilitavam ali a edição das imagens, a edição dos vídeos. Teve muitos colegas também da rádio que me ajudaram, então, nos primeiros vídeos do próprio Conexão, né, o som não estava bom, e aí me deram dicas de qual era o microfone que seria bacana para usar, qual é por exemplo, a câmera que eu estou usando agora, hoje, né? Uma câmera melhor para melhorar a imagem. E aos pouquinhos foi evoluindo. Então, se a gente for olhar o meu vídeo, né, no YouTube, o meu primeiro vídeo para o vídeo que eu faço hoje, a Monique evoluiu muito, não só na forma de falar, mas também na edição do vídeo, na qualidade da imagem. Então, eu acredito que tudo é aprendizado. Quando a gente tem vontade realmente de fazer as coisas acontecerem e a gente percebe que aquilo que você está fazendo pode contribuir para alguém que está próximo de você,
e isso eu percebi muito durante a pandemia, e eu podia ajudar as pessoas que estavam passando por situações difíceis, não sabendo como lidar com a própria pandemia, isso me deu força, me fortaleceu para continuar esse trabalho. Então, quando eu vi, eu já estava preparando ali conteúdos e me desdobrando com o meu tempo, né? Porque eu tinha que dedicar o tempo do meu trabalho formal, né? Com esse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Então, assim, eu digo que deu muito certo o casamento das duas coisas. E aqui no Quem Somos nós também falamos sobre a divulgação da doutrina espírita e divulgamos aqui uma mensagem também através dos nossos convidados, uma mensagem de otimismo, de esperança a você que está na nossa sintonia. Isso só é possível pela sua contribuição e participação no Clube Amigos da Boa Nova. Então, ajude a manter a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar, participando, fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova, se você ainda não é sócio. Você pode ligar no 0800 12 018 38, fazer então essa sua ligação falando com os nossos colaboradores, tirando as suas dúvidas e ajudando a manter a nossa programação no ar. Se você preferir, também temos o nosso site, é só você acessar feal.colabore.org. Está na tela também para você acompanhar. Lá você tem as informações de como se tornar um sócio, os seus benefícios e, claro, fazer parte aqui junto conosco, né, da nossa rede de amigos que compartilham o bem pelo rádio, pela TV, pela internet, ao mundo inteiro, pelas nossas ondas aqui também da FEAL, né? Então, nossa gratidão, muito obrigada a todos os sócios que contribuem com o trabalho da Fundação Espírita André Luiz, e você, fica então o nosso convite, se você ainda não é sócio do clube, para você participar. Acesse lá, feal.colabore.org, a gente tem certeza que você vai fazer parte, está sempre aqui acompanhando as nossas informações, né? Com muita espiritualidade, todos os programas sempre também. Como é que você vê esse retorno dos ouvintes, Monique? Como é que você recebe também o aprendizado para você mesmo também, né, com a nossa programação no geral? Olha, Vanessa, eu posso dizer que eu aprendo todo dia, né? Não só com esse retorno dos ouvintes, principalmente quando eu fazia a coluna, né, do Conexão Espiritual, então muitas vezes a gente fazia ali um vídeo e o ouvinte fazia algum comentário de faltou me trazer esta informação, então já era assunto para um próximo vídeo, né, para a gente trazer complemento da informação. Como também no próprio pronto atendimento, né, muitas vezes a gente recebe uma pergunta e sente que faltou um pouquinho mais ali na resposta, então a gente acaba se forçando a estudar mais, a pesquisar mais, a se aprofundar naquele assunto, né? Lógico que a gente sempre tem um apoio aqui dos nossos colegas que estão junto com a gente, né, no pronto atendimento, mas isso faz com que a gente não fique na zona de conforto, que a gente esteja sempre buscando melhorar e se aperfeiçoar. E a cada história, cada tema que surge para a gente, cada relato, porque a gente ouve, né, muitas descrições de histórias, de relatos de pessoas que estão passando por diversas situações, eu acredito que a gente aprende tendo empatia com a história do outro, né? Se colocando no lugar do outro e tentando, de alguma forma, auxiliar ou compreender toda aquela situação. Então, é aprendizado constante. Então, Vanessa, o trabalho nosso, né, o Quem Somos Nós, é justamente para mostrar esses exemplos de vida. Eu já ouvi muita gente falar assim, olha, o espiritismo, o que vai ser do espiritismo, do futuro, porque não investe na juventude? E a gente vê quantas pessoas jovens estão hoje na área da comunicação, como você, né, Monique, a partir de uma necessidade, você e sua mãe foram, porque às vezes a pessoa tem uma necessidade espiritual e se recusa a ir para a casa espírita, né? Então é um exemplo assim, eu estou precisando ir, e vou fazer o meu melhor, né? Então, também nas redes sociais, a gente vê às vezes as pessoas podem estar até desempregadas, ou estar assim com tempo, e tem conhecimento, e tem um computador em casa, ou um celular, pelo menos, que todo mundo tem, pode fazer alguma coisa, colocar na internet, que vai ajudar outras pessoas. Tudo isso é muito importante, né? E como que você faz para dividir o seu tempo entre o trabalho profissional e o trabalho voluntário? É muita organização, viu, Vanderly? Acho que é primordial, assim, a gente precisa dedicar um tempo para a doutrina espírita, para essa parte da comunicação, e entender que isso é um trabalho também importante, né?
Esses dias eu tive uma amiga, né, e vou compartilhar essa história com vocês, que eu entendo que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que me procurou de um católica, né, segue ali na igreja dela, acompanha, né, também os ensinamentos de Cristo, e aí ela falou, Monique, eu não sei como é que você tem condições, como é que você se organiza, né? Eu quero fazer um trabalho parecido na minha igreja, me dá alguma dica, como é que eu faço? E a gente teve um bate-papo ali de meia hora e eu expliquei para ela, falei, olha, se você realmente tem vontade de fazer, é só se organizar, o conhecimento você já tem, você já frequenta, você já conhece os ensinamentos. Dedica um tempo. Qual é o tempo que você vai se dedicar, né? Então, eu consegui, atrelado ao período, né, que eu tenho de trabalho, eu sei quanto tempo eu tenho dedicado, eu sei que muitas vezes eu ultrapasso, né, minhas horas ali de trabalho, mas eu sei que deu aquele horário, eu tenho um compromisso, né, de estudo, de preparar conteúdo, de fazer as minhas lives, as palestras, que hoje eu faço também, né, lives e palestras para outras casas espíritas. Então, eu assumo aquele compromisso e me organizo para que eu não perca aquele compromisso, que eu entendo que é super importante, né? Apesar de ser um trabalho voluntário, a gente não pode colocar o trabalho voluntário em segundo plano, né? Lógico que o trabalho profissional em primeiro lugar, mas tem uma importância, a gente precisa realmente se organizar e ser responsável com esse trabalho também. E deixa também um desafio, né? Qual que é o maior desafio hoje para você nessa divulgação do espiritismo atualmente, com a pandemia também? O que você encontra, né, de desafio? Eu acho que o principal desafio, Vanessa, é internet. A gente ainda tem no Brasil uma dificuldade muito grande de ferramentas, né, para que as coisas aconteçam. Então, muitas vezes a gente acaba, né, por mais que a gente queira fazer um conteúdo bacana, muitas vezes a gente acaba tendo o tapete puxado ali pelas próprias ferramentas ou pela própria internet. Acho que esse é um grande desafio. E o outro desafio, a gente está sempre buscando essa atualização, né? A gente não entrar num estágio de zona de conforto e achando que sabe tudo, né? Então, a gente tem que estar em constante evolução, em constante estudo, em constante busca, né, de conhecimento. Então, acho que esses são os principais desafios, é conseguir organizar, né, o tempo de estudo e o tempo realmente de estar ali comunicando e preparando não, né, fazendo a live, fazendo a palestra. É como é que a gente se organiza para ter esse tempo de estudar. Eu acho que a gente tem uma escassez de tempo, né, independente da atividade, mas se a gente se organizar, a gente dá conta. O tempo é um desafio mesmo, né, senhora Vanderly? É verdade, mas é muito importante, né, a gente lembrar as palavras de Emmanuel para o Chico, né? Disciplina, 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 para poder realizar o que é preciso ser realizado. Perfeito. Perfeito mesmo. A gente daqui a pouquinho já está indo para o encerramento do programa. Já que a gente está falando em desafio, né? Vamos deixar para o nosso ouvinte também. Você tem algum desafio que quer compartilhar com o nosso programa aqui, com quem somos nós? Envie pelo nosso WhatsApp que vamos trazendo nos próximos episódios aqui do nosso programa a sua história, seu desafio para compartilharmos também. O nosso WhatsApp é o 11 99643 3827. As nossas telefonistas vão receber o seu contato, a sua história, e você pode deixar aqui também, né, compartilhando aqui para o nosso programa seu depoimento, né, deixa aí também a sua mensagem. 99643 3827 é o nosso WhatsApp. Monique, então deixa uma mensagem aqui para o nosso programa, para encerrarmos o nosso Quem Somos Nós de hoje. Claro, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, mas eu queria deixar um recado especial para quem está nos acompanhando e nos assistindo. Eu sei que a minha trajetória pode inspirar outras pessoas, né, de buscar um trabalho voluntário. Não precisa necessariamente ser na área da comunicação, né, da palestra, enfim, de passar adiante a doutrina espírita, mas a gente tem vários trabalhos que podem ser feitos. Então, que vocês pensem, né, avaliem, busquem algo que possa agregar em relação ao outro, que a gente possa deixar como legado, né, nessa jornada que nós estamos passando aqui como espíritos, e não fiquem esperando estar pronto, porque não tem perfeição, gente. A gente está aqui justamente para ir aprendendo durante a jornada. Então, se você pensar, eu não vou começar um trabalho voluntário hoje porque eu ainda não estou preparado, comece, né? E a partir daí vá se buscando, né, o conhecimento e evolução durante essa trajetória. Senão a gente nunca começa. Excelente. Obrigada por ter participado. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Gratidão, meninas.
Obrigada ao Edson, né? Se não fosse por ele, um beijo para ele. Um Beijo, beijo. Edson. Beijo para ele. A nossa gratidão ao Rogério, que está lá na técnica, a Bruna, a Thaís, nossas produtoras, a toda a equipe aqui da Fundação Espírita Zé Luiz, também agradecemos. Né? Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Estaremos de volta na próxima semana, mais um Quem Somos Nós. Eu e a Sra. Wanderli Batista. Até lá, Sra. Wanderli. Até lá, um grande abraço a todos e parabéns, Monique. Continue. Você acompanhou Quem Somos Nós?